Boa noite, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar do porquê eu não estou melhorando, né? Muita gente me manda comentário, eu vejo no canal sobre isso e a gente vai conversar sobre isso hoje. Algumas pessoas têm um estressor persistente, né, um estressor diário, que é o mesmo. E aí, quando o estressor diário é o mesmo, aquele conflito, aquele relacionamento, aquele problema, aquele chefe, aquela empresa, aquele namorado ou namorada, aquela pessoa que é o seu estressor diário, aí você não pode dizer que o tratamento não está funcionando. Existe aí uma questão de dinâmica de vida. Não tem como a gente ter um remédio, um tratamento que consiga conter situações pontuais que a gente já sabe que vai ser estressante. Isso não é uma descompensação do transtorno, é um problema da vida, da psicodinâmica daquela pessoa. E aí a gente tem que avaliar essas relações, né? Eu sei que aqui tem um monte de dificuldades e eu sei que tem individualidades aí, tem dificuldades, né, de conversar, tem dificuldade no relacionamento, tem dificuldade de romper um relacionamento. Eu sei que não é uma coisa simples, né? Tem muita coisa envolvida quando a gente está falando de dificuldade de relacionamento. Não existe receita de bolo para isso, né? Até é injusto alguém virar, então essa pessoa, esse é o seu problema da vida, separa, né? A gente sabe que não é simples assim, existem coisas muito complexas, mas isso precisa ser visto para você não transferir a responsabilidade da melhora do seu quadro ao seu tratamento. E não dá pra gente não falar nisso. O desajuste do ciclo sono-vigília altera a melhora do quadro de ansiedade. Alguém vai dizer, mas eu não durmo por causa da ansiedade. Sim, pode acontecer distúrbio de sono em quadros depressivos, em quadros ansiosos. Mas, gente, imaginem a porcentagem de pessoas que ficam até 2 da manhã, 3 da manhã na internet e ficam e acordam 11 da manhã, 10 da manhã e ficam ansiosas ao longo do dia. Isso tem a ver com eixo hormonal, tá? O nosso eixo hormonal, ele recebe comandos e pulsos de hormônios em horários mais ou menos semelhantes para todo mundo. Pulsos hormonais de cortisol, pulso de produção de melatonina, nosso hormônio de sono. Então, se você continua dormindo muito tarde, às vezes cochilando de dia, né, passando aquele tempo de sono de dia, 1 hora dormindo, você vai ter um desajuste no ciclo e vai dificultar a melhora no tratamento. Então, o que é o ideal? O ideal é você, comecei meu tratamento, tô com dificuldade, nossa, minha vida tá complicada. Uma das coisas a se estabelecer é cravar o período que você vai dormir. Não, eu vou começar a me desacelerar 10 horas. Eu vou começar às 9h30, eu vou começar às 10h30, né? E aí eu vou dormir nesse horário. Não importa o que aconteça, porque isso faz parte do tratamento. Porque paciente em tratamento de transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, o que for, tem que ter regra para dormir. É muito ruim, não consegue ajustar nada. Aí o remédio tem horários de pico dependendo do tipo de liberação do remédio, remédio de liberação rápida. Vamos lá, sertralina 50mg, que vai rápido, é diferente de um remédio de liberação prolongada que foi citado aí, é diferente. O horário que você toma importa na resposta terapêutica. Então, regra de hoje, quem está em tratamento ou não está em tratamento, comecem a estabelecer um período ali. Eu sei que não dá pra gente cravar, vou dormir 11 horas, né? Vou dormir 10h30. Dá pra cravar isso, eu entendo, mas um período ali, curto ali, naquela meia hora, vou começar a me desacelerar, né? Fazer meu chazinho de camomila e começar a dormir, tá? Estabeleçam isso e estabeleçam horários de acordar. Se você começa, segunda acorda um horário, terça acorda em outro, sábado acorda em outro, domingo acorda muito disfuncional, você também confunde o seu eixo. Então é importante que você faça isso para te ajudar, tá? Porque às vezes o que está dificultando isso. Tem gente que acorda às 11, meio-dia, acorda cheio de dor no corpo. E aí se acorda às 8 horas da manhã, não sente isso. Aí começa, nossa, meu corpo não para de doer, é da ansiedade. Não, é desse desajuste.
tem picos de cortisol de manhã que o corpo espera que você levante para fazer as coisas. Então, vamos pensar nesse ajuste primeiro, antes de pensar em doença. Isso é uma coisa que eu quero que vocês levem hoje, pensem hoje. Pacientes que têm diabetes descompensada, doença autoimune em atividade, que têm problemas intestinais ou mesmo desbiose intestinal, quadros em que a gente sabe que são processos inflamatórios não visíveis, né, não perceptíveis para algumas pessoas, subclínicos que a gente chama, que a pessoa não percebe sintoma clássico, né, mas ela tem ali, é um corpo inflamado, ou seja, é um corpo apresentando uma briga interna, um sistema imune o tempo todo estimulado. Por isso que a gente fala de cuidar de você inteiro, porque se tiver descompensado essas outras partes, interferem na estabilização do quadro de ansiedade. Climatério e pós-menopausa. Isso também é algo que interfere na compensação do quadro. A gente fez uma live sobre hormônios relacionados a sintomas psiquiátricos e uma das coisas que eu expliquei foi a queda da progesterona, estradiol no período do climatério, e isso interfere nos nossos neurotransmissores cerebrais e piora sintomas ansiosos e sintomas depressivos. Então, muitas vezes você pode perceber piora ou não melhora, e não é uma questão de ajuste de remédio, de ajuste do tratamento psiquiátrico estrito, né, propriamente dito, mas sim de uma avaliação para a terapia de reposição hormonal. Tem que pensar nisso quando está pensando em não melhora e está fazendo as outras coisas tudo certo e continua. Então, avaliou aquilo que eu falei no início, avaliou, tô indo no médico, tô tomando a dose que ele mandou, tô não sei o quê. É preciso pensar sobre essas coisas se você está em idade de climatério ou pós-menopausa. O corpo manda fake news, né? Manda fake news pro cérebro e dizendo que se trata de um transtorno de ansiedade, né? A pessoa imagina que tá com transtorno de ansiedade. Mas a gente tem que excluir causas corporais que podem ser motivos de sintomas ansiosos ou de sintomas que parecem ansiosos. Quando você está com hiperfoco, e todo paciente ansioso é hiperfocado no sintoma, né? Quando você está com hiperfoco disso, você acaba achando que realmente você se resume a um diagnóstico, porque realmente dá uma ideia que você se resume a um diagnóstico. E eu falo isso, né, para os meus pacientes, eu digo, você não é o seu diagnóstico. Você não pode se resumir a um transtorno, porque você não é isso. Tem várias partes de você, tem várias partes do seu corpo e várias partes da sua vida que você precisa olhar. E a sua vida não se resume a isso. Tá? E às vezes o nosso olhar sobre os sintomas impede que nós tenhamos um olhar sobre as outras coisas na nossa vida. E aí dá uma impressão que você está numa prisão, né? Uma prisão de sintoma. Minha gente, vocês vão... capaz até de alguém pensar, nossa, como eu poderia pensar nisso? E isso eu trouxe porque é uma conversa recente com um paciente. Como está a dinâmica da sua vida? O que você faz todos os dias? O que você realiza todos os dias? Ou você faz todo santo dia a mesma coisa que já te encheu o saco? E você fica entediada no sofá da sua sala, achando que você está ansiosa, ansioso. A gente não fala nisso, né? A gente fala de sintoma. Isso é importante, gente. Temos que pensar nisso. Nós temos que conversar sobre tédio. Eu tinha um professor que ele falava que tédio é mortal, porque começa a destruir tua vida e você vai começando a ter um monte de sintoma, um monte de doença para poder existir. Então a gente tem que começar a movimentar essa vida. E eu sei que algumas pessoas podem pensar que não estão movimentando a vida por causa do sintoma. Você já pensou que pode ser o contrário? Já pensaram nisso? Que na verdade você se sente ansioso, ansiosa, porque a sua vida na verdade tá a mesma coisa todo santo dia, aquela mesma rotina, aquele mesmo jornal,
8 horas, sei lá que hora que passa o jornal, eu não assisto televisão há muitos anos, eu não sei nem o que passa na TV aberta, mas assim, aquele mesmo jornal, você vai assistindo a novela todo dia, aí você faz a mesma coisa de manhã, aí você tem aquele programa da manhã, aí você vai, sabe? Às vezes você vai pro trabalho, volta e faz a mesma coisa todo santo dia. Vamos pensar nisso? A minha proposta para vocês é essa visão por outro ângulo. É começar a olhar de cima. Então, assim, o movimento na vida pode fazer você já melhorar. E nós podemos já começar esse movimento saindo do sedentarismo, saindo da ideia de não fazer nada, nenhuma caminhada, nem nada, porque você não tem condições. Você tem mais forças e condições do que você pode imaginar. E é óbvio, não estou desvalorizando as pessoas que estão em uma condição de doença que não é possível fazer isso. Mas as pessoas que se identificaram com essa ideia, preciso estimular vocês a pensar se não é o tédio o que te faz se sentir ansioso ou ansiosa. Então vamos movimentar esse corpo. Às vezes o nosso corpo precisa de movimento para que ele consiga fazer as funções dele. E eu quero convidar você que está pensando sobre isso a escrever no seu celular, no bloco de notas, no seu tablet, no seu computador, onde você tiver oportunidade, do que você pode fazer de diferente na sua vida, para você não se sentir entediado ou entediada. Começa a observar, escreve. Eu te proponho escrever. O que você faz de segunda a domingo, faz uma tabelinha, escreve para você visualizar, porque às vezes nem você está visualizando. Quando você escrever, eu já fiz isso em consulta uma vez com um paciente, a gente olhou assim a semana, eu fiquei entediada só de ler. Quando a gente olhou, minha nossa, e foi assustador no dia, né? Ela chorou bastante por se dar conta disso, mas foi transformador. Então talvez você fique mal em ver, porque às vezes quando a gente tem clareza sobre alguma coisa, aquilo nos faz ficar tristes, mas pode ser transformador. Então dá uma olhada na tua rotina, no que você está fazendo, porque isso pode ser o piorador da sua ansiedade. O tédio e a zona de conforto alimentam a ansiedade. E a ansiedade alimenta a própria ansiedade.